aos Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses 3. Vamos ler alguns versículos, do versículo 17 e até o 21. Diz assim a palavra do Senhor: todos. Você não pode esquecer que a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, Paulo está se dirigindo à igreja. Toda a carta de Paulo, Paulo não dirige-se ao mundo, Paulo dirige à igreja. A carta foi escrita por Paulo, as cartas que foram escritas por Paulo, ela tem uma direção. Ele não pegou uma carta e escreveu aí, dá para todo mundo, ele escreveu para a igreja. E esta igreja era a igreja dos Filipenses. Então esta carta foi escrita para os Filipenses, para a igreja que congregava em Filipos. Então, você não perceber que quando Deus está falando para você. Não é aquele teu vizinho que não conhece Deus, sua irmã, sua mãe, seu avô. Não, ele está falando com a igreja. E a igreja que está aqui reunida, quer dizer que ela está falando contigo. A igreja que está pelo Facebook, pelas rádios, que vai nos ouvir pelo CD, então é a igreja. Diga assim, é a igreja. É a igreja. Então diga, é comigo. É comigo. Olha o irmão, diga, é com você. Então vamos. Está escrito o seguinte: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. 18. Muitos andam entre nós, nos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Pula, mata. O destino deles é a perdição. O Deus, olha aqui, ó, letra minúscula, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia. Por quê? Que tem na cabeça deles? Visto que só congregam, se preocupam com a barriga, com casa, com carro, com propriedades, com ganhar dinheiro. Pula, irmão. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também está nossa pátria, cidade onde você nasceu, está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. Ou seja, o Salvador está no céu e nós estamos aguardando Ele, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Diga, o Salvador. Mas Ele tem um nome, diga, o Senhor. Diga, o Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso Salvador. Diga, esse é o meu Salvador. E tem pessoas que têm como Salvador Santo Antônio, São Pedro, São João, Oxóssi, Oxalá, tranca a rua, fecha a rua, abre rua. Aí ele diz, esse Salvador, qual é o trabalho que ele vai fazer? O qual mudará, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. O nosso tema de hoje é corpo de glória. Diga, corpo de glória. Corpo de glória. Bota no capítulo 4, versículo 1, irmão. Tem aí? Só para mim. Portanto, meus irmãos amados, viu? Irmãos amados e muito saudosos, minha alegria é coroa. Sim, amados. E aí?
permanecei deste modo firme aonde? No Senhor. Não é para relaxar. Enquanto Ele não vem, não é para relaxar. É para ficar vigilante, vigiando, porque Ele vem. Aquele que disse que vem, virá e não tardará. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, eu não quero ser alguém que interfira com a minha carne, com a minha sabedoria humana, interferir no curso da vida de ninguém, meu Deus. A minha oração é que o Teu Santo Espírito que em nós habita, faça o trabalho, porque diz a Tua palavra, que quando o nosso Senhor vier, o Espírito de nosso Senhor, Ele transformará o nosso corpo abatido, nosso corpo que tem inclinações, que tem desejos malignos, que tem pensamentos estranhos, que nós, às vezes, até nos assustamos com aquilo que varre a nossa mente. Meu Deus, eu quero paralisar a minha mente, porque eu não tenho o poder de paralisar a mente de ninguém, mas eu quero paralisar a minha mente, levar a minha mente cativa, presa a tudo que diz Deus, que nada da minha alma humana venha interferir no processo de transformação. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, o meu Senhor, o nosso Senhor, o Senhor da igreja, o Deus sobre todos, o Rei de reis, o Santo dos santos. E o povo que recebe a palavra de Jesus pode dizer amém. Pode dar-lhe um aplauso ao nosso Senhor, bem forte ao Senhor. Santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. O nosso assunto de hoje não é um assunto isolado, porque nós não pregamos mensagem isolada, nós estamos sempre preparando a mente do povo com a verdade de Deus, para que você viva para agradar a Deus. Você não pode estar numa congregação pensando que você veio aqui para Deus te agradar. Deus não quer te agradar, Deus quer mudar a tua vida. Deus quer fazer com que a vida dele se manifeste em nossas vidas. Então nós estamos vivendo um período extremamente delicado no nosso país, porque estamos vivendo momentos de perdas, de danos materiais, e muita gente está sendo abalada, porque infelizmente muitas pessoas, o Deus é o que possui, né? O Deus às vezes é uma casa, é um carro, é um bem, ou é um marido, ou é a esposa, ou é um filho, ou é um neto, então, e nós não podemos dividir esta glória que pertence a Deus com mais ninguém. A glória é de Deus. Então, quando o Espírito me trouxe de volta ao assunto de um corpo de glória, por que eu tenho que ministrar sempre sobre isso? Porque a nossa estadia aqui na terra, ela é passageira. O que o homem vive aqui na terra? 100 anos, 80, 110, às vezes 60, às vezes 50, às vezes 15. Então a vida do ser humano, a vida do homem, ela é passageira. Então nós não podemos colocar toda a nossa esperança nessa vida. Paulo disse: você
ama a Deus só por causa desta vida, por causa das coisas que Ele pode fazer, porque a Bíblia diz que Deus pode fazer, não quer dizer que Ele vai fazer. A Bíblia diz que Deus pode fazer infinitamente mais. Deus pode, não quer dizer que Ele vai fazer. Para Ele, tudo é possível para Deus. Não quer dizer que Ele vai realizar tudo o que eu peço a Ele, tudo que você pede a Ele. Então eu quero preparar um povo comprometido com uma outra vida. Com uma vida que Paulo falou aqui no versículo 20, Filipenses 3:20, Paulo falou o seguinte: pois a nossa pátria quer dizer de onde você veio, onde você nasceu, pois a nossa pátria, ela está nos céus, de onde também estamos aguardando. Quantos estão aguardando, amado? Porque você sabe que há pessoas que não estão mais aguardando isto. Há muitos que dizem, já se passaram 2000 anos, e esse negócio de aguardar Jesus voltar, esse negócio deve ser um papo furado, porque já se foram 2000 anos, então eu já desisti de vê-lo, né? Eu nem estou aqui me beneficiando da sua palavra, e usando Deus, e esperando que algo bom aconteça comigo aqui na terra, através de Deus. Mas não é isso que Deus quer, não é o propósito de Deus para a nossa vida. Ele está nos preparando para um encontro. Você pode dizer amém? Amém. Diga, eu estou sendo preparado para o encontro. O último casamento que eu fiz foi da irmã Vanessa. Eu imagino quantos minutos ou horas ela gastou se preparando para aquele momento. Estou falando bem? Gastou bastante. Então você vê uma noiva investindo na sua aparência para se apresentar diante do noivo. Ela não foi de cabelo despenteado, ela não foi com uma roupa velha, ela não foi sem uma boa maquiagem, sem as unhas feitas, com os dentes escovados, com os olhos limpinhos, com a roupa limpinha, o sapato limpinho. Foi isso? Foi tudo limpo, tudo organizado, porque ela foi se encontrar com seu futuro esposo. Ela foi se apresentar. Então este é o meu trabalho que eu estou fazendo aqui. Eu estou te maquiando, eu estou te arrumando, eu estou te preparando para um grande evento que ainda vai acontecer. Se você diz amém, porque você crê nisto. Então, Paulo diz que nós estamos, que a nossa cidade, ou seja, onde nós nascemos, não é aqui. E nós estamos aguardando o Salvador. Diga, o Salvador. Mas esse Salvador, ele não vem para salvar. Esse Salvador, Paulo está dizendo que é o Salvador, porque Paulo já havia sido revelado a Paulo que Jesus já veio e já salvou. Então, quando ele diz o Salvador, porque ele já salvou. Como é que se chama ele? O Senhor Jesus Cristo. 21, amado. O que esse Senhor Jesus Cristo vai fazer? O qual transformará, diga assim, transformará o nosso corpo de humilhação. Diga, corpo de humilhação. O que é um corpo de humilhação? É um corpo que se inclina, nos obrigando a fazer o que nós não queremos, que depois que realizamos que nós não queremos, nós nos sentimos muito mal. Não sei se é o teu caso. Alguém se sente mal depois, quando erra? Isto é um bom sinal. Este se sentir mal não é porque a tua carne não gostou de fazer o que fez, não que a minha carne não gostou de fazer o que fez, é o sinal do Espírito Santo na nossa vida que nos diz:
o corpo de humilhação mais uma vez te derrotou. Então, a preocupação de Jesus, quando ele se revela a Paulo, é trazer uma paz ao coração da igreja, nessa guerra do corpo de humilhação com o corpo de glória que ainda virá. Então Paulo, guarde aqui, não está aí, amado, mas você acha para mim, 1 de Tessalonicenses 4,18, 1 de Tessalonicenses 4,18, Paulo disse assim, 1 de Tessalonicenses, por que ele escreveu transformar o nosso corpo de humilhação com o corpo de glória? Paulo escreveu e disse assim, olha, está escrito o que aqui? Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Quais palavras? Versículo de número 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. O que acontecia? Os gregos, eles não acreditavam na ressurreição. Eles diziam que acabou. Então, alguns cristãos que se converteram na viagem de Paulo a Tessalônica, eles eram de origem grega. E eles, por ter a filosofia de não haver ressurreição, eles ficaram preocupados com os irmãos que morreram. O que vai acontecer com os irmãos que morreram? Aí ele fala, não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu, você crê nisto, irmão? Tem que perguntar, né? Crê que ele está vivo? Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia, quem? Eu já expliquei sobre isso várias vezes. Quem são esses que dormem? São os cristãos. Paulo, entendendo a preocupação dos gregos pela filosofia de vida deles, não acreditavam na ressurreição. Então Paulo recebeu do Cristo ressuscitado esta revelação. Ele disse, olha, vai acontecer o seguinte, o Senhor vai trazer em sua companhia os que dormem. Aí a pergunta é essa, mas os que dormem não estão no pó da terra? E como é que ele trará em sua companhia os que dormem? Nós já explicamos que esses que dormem, na realidade, são os espíritos. Deus, o Cristo, quando vier, em sua companhia, vai vir os espíritos, que na palavra, vai lá, irmão, continua, pula aí. Ora ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até, quando? A vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, de modo algum nós nos iremos encontrar primeiro do que os que já dormiram. Paulo falou, fique tranquilo em relação à tua família, teus parentes que morreram em Cristo, que foram salvos, que tiveram uma vida piedosa, que tiveram uma vida de acordo com a palavra. Esses estão garantidos. Eles serão os primeiros a ressuscitar. Ele disse, os que ficarmos até a vinda de nosso Senhor. O que se passava na mente do apóstolo Paulo? Na mente dele, ele estava como nós, né? Quem é que não tem esperança de ver Jesus descer lá de cima e você vivo olhar isto? Quem tem essa esperança? Paulo também tinha essa esperança de vê-lo descer lá das alturas para ter esse encontro. Paulo também tinha essa esperança. Por isso que ele fala, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos. Pula, irmão. Porquanto
o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, esse arcanjo aqui é o único arcanjo que a Bíblia fala, é o Miguel, arcanjo Miguel, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o que vai acontecer, irmão? O que vai acontecer com o nosso Senhor? Descerá de onde? E o que vai acontecer? Os mortos em Cristo ressuscitarão. Não é todos os mortos que vão ressuscitar primeiro? Quais os mortos que vão ressuscitar? Os mortos. E os mortos que não estão em Cristo, pastor? Isso aí nós vamos falar depois. Aqui é os mortos em Cristo. Ressuscitarão primeiro. Depois quem? Paulo falou, nós, porque Paulo tinha na sua mente que ele viria a vinda do Senhor. Eu tenho na minha mente que eu vou ver a vinda do Senhor. E os vivos, nós os vivos, os que ficarmos do quê? Vivos, seremos arrebatados juntamente com eles quem? Os mortos que ressuscitaram. A pergunta é essa, já sucedeu esse evento, irmão? Para o encontro do Senhor aonde? Aonde que nós vamos nos encontrar o Senhor? Nós estamos nos ares? E assim, leia comigo, estaremos para sempre com o Senhor. Você acha, se nós estivéssemos para sempre agora com o Senhor, Ele permitiria que alguém morresse de Covid-19, irmão? De tuberculose? Ele permitiria que uma bala perdida, permitiria tráfico de droga? Tu acha que existiria tráfico de droga? Existiria corrupção se Cristo estivesse aqui? Você acha que Ele vai reinar num governo igual a esse? Por isso que Ele diz que Ele vai pegar todos os principados e as potestades, vai colocar debaixo dos seus pés. O que são os principados e potestades? São todas essas autoridades que existem nessa terra corrupta, são os corruptos dessa terra, Ele vai destroná-los todos. Mas isso ainda, diga assim, ainda não aconteceu. Então quando Paulo, pula, irmão. Aí ele escreve o que nós lemos. Consolai-vos, pois, uns aos outros com o quê? Quais palavras? Da sua vinda. Então, qual é a minha missão como pastor? É te pregar que você vai ficar cheio de dinheiro, que você vai pagar suas dívidas, que Deus te dar um carro novo, que Deus te dar uma casa nova. Essa é a mensagem da igreja, irmão. Mas fizeram isto com a igreja. Que Deus... Eu estava conversando com a minha esposa sobre... Eu estava vendo a novela Jesus, né? Depois fiquei vendo alguns vídeos no YouTube de Deus, né? Das coisas de Deus, da palavra de Deus. E eu fiquei pensando nos encontros da igreja do primeiro século. Nunca a igreja se reuniu para ter um culto de cura divina. Nunca a igreja se reuniu para ter um culto de libertação. Todos os encontros da igreja eram encontro para estudar a palavra de Deus. Então, transformaram a igreja de Jesus num grande comércio. E nós estamos bradando aqui, irmãos, para trazer de volta a igreja de Jesus para esta terra. Porque o que nós estamos vendo, na maioria dos lugares, não é a igreja de Jesus que está reunida. Quando Paulo fala da ceia, ele fala, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo, e hoje eu digo, não é a igreja de Jesus que está reunida, irmão. É qualquer coisa, menos a igreja. E 90% dos lugares, alguns dizem que eu sou muito radical de falar 90%. Eu não posso falar diferente, porque é 90% do povo está longe de Deus. Devia consolar as pessoas com quais palavras, irmão?
Quais palavras? As palavras que nós acabamos de ler. Não é consolar as pessoas. Deus vai te dar. Amém. Deus vai fazer. Amém. E Deus vai acontecer. Amém. Você vai ter isto. Amém. Você vai ter aquilo. Amém. Não, amado, eu não fui chamado para te enganar. Eu fui chamado para te consolar com estas palavras. Quais palavras? Jesus vai voltar. Diga, Jesus vai voltar. Diga, irmão, Jesus vai voltar. Então eu tenho que consolar vocês com estas palavras. Quais palavras? Jesus em breve voltará e vai transformar o teu corpo de humilhação para ser igual ao corpo dele, que é um corpo de glória. Então Jesus vai voltar. O tempo que você está vivendo aqui no mundo, vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque ele vai voltar. Ele vai transformar esse corpo que te humilha para ser um corpo de glória. Essa tem que ser a mensagem, irmãos. Essa tem que ser a palavra de consolo. Diga assim, palavra de consolo. O que tem que consolar a igreja não é o de te enganar, como a maioria está fazendo. Oh, Deus mandou te dizer que você vai ter um carro ali, uma casa lá. Deus falou para que você vai casar de novo, que você vai... Irmão, isso não é igreja. Eu tenho que consolar você com as palavras certas, que é de Deus. As palavras são espírito e são vida. Essas palavras dentro de você te acalma. Tira a tua insônia, tira teus traumas, tira a tua frustração. Tem um monte de crente frustrado, porque não conseguiu comprar uma casa, porque não conseguiu comprar um carro, porque não conseguiu ter uma vida melhor, estão frustrados, porque estão ensinando eles, o Deus desse século, cegou-lhes o entendimento, estão trabalhando a mente do povo, para que o povo só se apegue às coisas terrenas, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, com as duas pernas, ou com nenhuma perna, com os dois braços, ou sem braço, ou com olho, ou sem olho, amado, nós somos de Deus. Hoje quem tem defeitos, quando ele vier, vai ficar sem defeitos. Quem foi cremado, vai voltar à vida, irmãos. Então essa é a nossa, por isso que Paulo não tinha medo de alguém matá-lo. Os crentes têm medo de tudo. 90% dos crentes são tudo medrosos. Parece que Deus deu a eles espírito de covardia. Tem medo de tudo. Aí se eu morrer, se você morrer, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não, pastor, eu prefiro hoje estar no shopping. E são crentes. Né, irmão? Na praia, né? Eu não posso te consolar com mentira, amado. A mentira não pode, a mentira só consola os mentirosos. Consolai-vos com estas palavras. O que é consolar? Eu quero te confortar. Eu quero te aliviar os teus traumas, os teus medos, as tuas incertezas. Eu quero amenizar a tua aflição. Paulo disse, as aflições do tempo presente, não dá para se comparar com a glória que está te sendo revelada. O que você aprende aqui, são revelações. Eu não quero ver nenhum crente do Ministério Restituição, apurrinhado, porque não tem dinheiro, porque não tem casa própria, porque não tem carro, se sentir menor. Quando soar a trombeta diante de Deus, todos serão transformados, o rico, o pobre, o branco, o negro, o gordo, o magro, o careca, o cabeludo, macho e fêmea, todos serão transformados. Diga todos. E seremos transformados, esse nosso corpo aqui, diz o apóstolo Paulo, que tem um corpo que é de humilhação, será transformado igual. Veja lá, irmão, no versículo 21. Filipenses, perdão,
Estou te embolando, né? Filipenses 3:21. Vai devagar. Filipenses 3:21. Aí, mais rápido que eu, viu? O qual transformará, diga, transformará. Isto aqui me dá esperança, me dá bom ânimo. Mas se você colocar a tua esperança, meu Deus, 2021 chegou, vai ser igual o que passou, meu Deus, o que vai ser de mim? Meu Deus, será que eu vou pegar, não vou pegar, vou passar, se eu pegar, vou morrer, vou viver, meu Deus, irmãos, olha, fique em paz, que Ele vai transformará o nosso corpo de humilhação para ser, como? Tem uma vez que os apóstolos de Jesus estavam dentro de um lugar cheio de medo. E eles assustados, né? Estão perseguindo os apóstolos, estão perseguindo a igreja, estão atrás do corpo de Jesus. Os romanos mandaram entrar nas casas, procurar aonde esconder. Eles não acreditavam que Jesus ressuscitou. Tem alguém aqui que acredita que Ele ressuscitou? Eles não acreditavam, eles enfiaram ele em algum lugar, vamos achar, e os discípulos tudo com medinho lá, escondido, e de repente, Jesus entrou, porta fechada, trancada. Você sabe quando, não sei se isso acontece, quem mora assim em lugares que há perigo, né, de assalto, você sabe, não sei se vocês viram na reportagem no jornal essa semana, em Bento Ribeiro, alguém viu? Eu pensava que eu morava bem. Está vendo? Eu pensava que eu morava bem. Fui fazer meu seguro pela Caixa Econômica que eu fazia, e a Caixa Econômica não quis fazer o meu seguro, porque falou que onde eu moro é área de risco. Não quis assegurar o meu carro lá, por causa do lugar. Então, quando você pensa que mora num lugar desse, aí você tranca tudo, né? Tranca tudo, fica com tudo trancado. Estava Jesus, os discípulos lá, com tudo trancado, com medo dos soldados entrarem. Daqui a pouco Jesus atravessa a parede, diz: a paz esteja convosco. Aquele corpo ali será o teu corpo. Aquele estilo de vida ali será o nosso estilo de vida. A morte não mais existirá. Pastor, então o senhor, por favor, nos mostra aí em 1 de Coríntios 15, nos mostra aí em 1 de Coríntios 15, eu poderia te pregar uma mensagem: este ano será o melhor ano da sua vida, quem não tem carro vai ter carro, quem não tem casa vai ter casa. Tomara que você trabalhe para ter, porque Deus não vai jogar uma casa nem um carro na tua casa, não, nem no teu colo. Você vai ter que trabalhar, organizar as tuas finanças, aprender a economizar, aprender a largar o prazer imediato para depois. Você sabe, uma das coisas que impede da gente conquistar as coisas, que a gente gosta das coisas para ontem. Sabe, o prazer, o que é um prazer imediato? Se você adia o prazer imediato, lá na frente você vai desfrutar de um prazer que vai ser um prazer, não vai ser uma bomba. O que é um prazer imediato? Por exemplo, o sexo antes do casamento é um prazer imediato. Meu Deus, graças a Deus, consegui. É aprovado por Deus? É aprovado por Deus? Então, eu posso adiar esse prazer para esperar o casamento, para me ter de acordo com o que diz Deus. Aí você está agindo como Deus está mandando você agir. Mas não é esse nosso assunto agora, né? Senão você vai ficar aborrecido com o pastor mais uma vez. Então vamos lá. Versículo 50, é isso? É. Vamos? E isto afirmo, irmãos. Viu? A carta é para quem? É para quem? Irmãos. Não é para o cara que está tomando maconha lá, cocaína, não é lá. Ele não escreveu e mandou: manda lá para a favela onde estão os traficantes. Não. Manda lá para a macumba. Não. Ele escreveu para igreja, para os irmãos. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. Pronto, isso aqui já finaliza que você trabalhar com a carne e com o sangue para ter coisa de Deus. Como é que se trabalha hoje com carne e sangue? É jejum, é monte, é cara no pó, é horas e horas sem comer, é horas e horas de lamúria, sabe, Paulo chama
Carne e sangue. A carne e sangue não herdam. Nem. O que é corrupção? O nosso corpo é um corpo corrupto. Nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Paulo falou o quê? Falou o quê? O que é um mistério? Só se entende se ele revelar. Paulo falou, eu vos digo um mistério. Qual é o mistério? Nem todos dormiremos. Ou seja, essa palavra dormir quer dizer o quê? Morrer. Então ele está dizendo, nem todos morrerão, dormiremos, mas transformados, quantos? Você acha que vai ficar alguém para a grande tribulação sem ser transformado, irmão? Ou a Bíblia diz que todos serão, o que Paulo falou? Todos serão, vai amigo, quando? No momento, vai ser tão rápido, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Nós lemos lá que a trombeta soará, nós lemos lá em Tessalonicenses, né? A voz do arcanjo, a trombeta de Deus, ó. Ressoar da última trombeta. E a trombeta soará. E os mortos ressuscitarão. De que maneira? Esses mortos aqui morreram com o corpo incorruptível? Como estava o corpo? Corruptível. Mas quando ressuscitava, ressuscitar incorruptível. E nós seremos, nós quem? Os que estiverem vivos. Porque é necessário, diga assim, é necessário o quê? Que este corpo corruptível, qual corpo? Aponta para ele. Este corpo corruptível, o que vai acontecer, irmãos? Se revista da. Já aconteceu? E o corpo que é o quê? Tem gente morrendo ainda? Perfeito. Se revista. O que é imortalidade? Não vai morrer nunca mais. E quando este corpo corruptível se revestir, e quem é que vai revestir? Isso tudo vai acontecer no aparecimento, o poder de nosso Senhor vai fazer isto, amado. Incorruptibilidade, se revestir de incorruptibilidade, ou seja, hipótese alguma será corrupto de novo. Hipótese alguma o pecado vai afetar. Hipótese alguma a morte vai chegar. E o que é mortal? Tem alguém morrendo ainda? Tem, né? Vai se revestir de quê? Aí, então, o que vai acontecer? Será cumprida a palavra que está escrito. Paulo escreveu isto, amado. Tragada foi a morte pela vitória. A vitória de Cristo, né? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória.
por intermédio de nosso Senhor Jesus. A nossa vitória vem por Jesus, irmãos. Portanto, meus amados irmãos, sede como? Sede? Ser firme quer dizer, não caia em conversa fiada, não se remova da vossa fé. Isto que você acabou de ler, que vai ser transformado, não saia disso, fique firme nisto, fique acreditando que isto vai acontecer. Seja firmes e seja uma pessoa. Aí você vê pessoa, não existe ceia, estou abalado, Jesus já voltou, me abalei, Jesus já voltou, me abalei, estou abalado, vou desviar, porque Jesus voltou, não quero mais saber de congregar, porque Jesus voltou. O que ele manda fazer? Ser firme. O que abala as pessoas? São as notícias. Então, quando você ouvir alguma coisa, você não deve se abalar. Você tem que ficar firme no que o apóstolo Paulo falou. Sempre o quê? Abundantes aonde? Quando você está, o que está abundante? Você está sempre pronto para Deus. Estou pronto para Deus, estou pronto para Deus, estou pronto para Deus. Tem gente que só está pronto para Ele mesmo, para os seus caprichos, para os seus prazeres, para as suas vontades, para os seus desejos, né? Sabendo quem? No Senhor, o vosso trabalho não é vão. Pastor, então, o assunto de hoje foi o corpo de glória e a volta de nosso Senhor. Eu queria que você pegasse aí, irmão, me ajudando aí. Vai lá em Mateus, capítulo 24. Mateus 24. Então você analisou comigo alguns pequenos textos do apóstolo Paulo, né? De algumas cartas, falamos Filipenses, falamos Coríntios, falamos Tessalonicenses, temos aí dezenas de outros versículos. Paulo mostrando como vai ser, o que vai acontecer, os eventos, os eventos. Paulo falou dos eventos, né? Que surgiriam, né? Mateus 24. Vamos ler. 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja destruída. Então, o templo que foi destruído no ano 70, Jesus estava profetizando. O templo de Jerusalém, que foi destruído no ano 70, Jesus, antes de ser destruído, ele já estava profetizando. Em verdade vos digo, volta no 2, irmão. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular. Volte lá, irmão, particular. Está vendo isso aqui? Leia comigo. Se você tiver uma dúvida, você tem que ir lá no gabinete e conversar com o teu pastor. Você não tem que ter uma dúvida e ligar para Joãozinho, Mariazinha, Antoniozinho. Pode ser o irmão, a irmã mais consagrada da igreja, mas você tem que ir no pastor em particular. Os discípulos não foram em ninguém, os discípulos foram a Jesus em particular. Eles também não expôs Jesus publicamente. Jesus, nós estamos em dúvida. Ele esperou a multidão sair e foram lá em particular. Ninguém precisa saber das tuas debilidades, das tuas dúvidas. Basta você conversar com o pastor e está tudo resolvido. No Monte das Oliveiras, pula, meu amado. E lhe pediram: dize-nos quando sucederá estas coisas. Preste bem atenção, irmão. Dize quando sucederá estas coisas. Que sinal haverá? Que sinal? Guarde essa palavra aqui, ó. Que
sinal haverá. Guarda essa palavra. Me ajuda aí, irmão. Guarda a palavra sinal. Que sinal haverá da tua vinda? Diga, sinal. Vamos lá. É isso? Consumação do século. E ele respondeu: vede que ninguém vos engane. Por que ele falou vede que ninguém vos engane? Porque, volte, irmão. Vede que ninguém vos engane. Porque ele sabia que iria aparecer pessoas dizendo que ele já havia voltado. Ou tentaria enganar de outras formas. Então ele já avisou: vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou José Luiz, que é o Cristo. Lembra do José Luiz, né? Que dizia que era o Cristo. Eu sou o Cristo. Enganarão a quantos? São poucos que são enganados? Diga assim, são muitos. Olha o irmão que está aí, diga: irmão, são muitos que são enganados, hein? Cuidado, hein? Cuidado para você não entrar nessa fila. Vamos, meu amigão. E certamente, qual foi a palavra que eu mandei guardar? Sinais. Ó, agora, olha os sinais. Certamente ouvireis falar de quê? Guerra são o quê? Sinais. Rumores de guerra são o quê? Sinais. Vede, não vos assusteis. Porque é necessário, diga, é necessário, assim que aconteça, mas ainda não é o fim, não é os sinais. Jesus estava falando dos sinais. Os sinais vão acontecer, mas ainda, porquanto se levantarão nação contra nação. Esse levantar nação contra nação é o quê? Sinais. Reino contra reino é o quê? Sinais. E haverá fome, sinais, terremotos, sinais. Em quantos lugares? Isto acontece? Isso é um quê? Sinais. Porém, tudo isto é princípio. Princípio não é o fim, é o princípio. Princípio de dores, das dores. Então, sereis atribulados. Os discípulos foram atribulados? Foram. E vos matarão. Eles não foram todos mortos? Isto são o quê? Os sinais. Sereis odiados. As nações não odiaram os judeus? Sim. Por causa de quem? Porque eles adoravam a Jesus e as nações adoravam outros deuses. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Não existe isso hoje? Trair não tem mais ninguém que trai, graças a Deus, não tem mais. Odiar, não, ninguém mais odeia, eu estou com ódio. O ódio dá câncer. Os irmãozinhos que gostam de ficar com ódio do outro irmão, vai ficar com câncer, dá câncer. Não sou eu que estou dizendo não, é os médicos que dizem, tá? Trair, odiar uns aos outros. Isso acontece? Aconteceu lá atrás? Acontece hoje? Isso são o quê? Sinais. Se levantar-se-ão muitos. Acontece hoje? Aconteceu no passado? E enganarão a quantos? Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Acontece isso, irmão? As pessoas deixaram de amar Jesus para amar Santo Antônio, Maria, Jorge. Pessoas deixaram de amar Jesus para amar as coisas, os bens, propriedade, móveis, carro, roupa, marido, mulher, filhos, netos, as coisas que você consegue ver. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Volta lá, irmão. O que é evangelho? O que é evangelho? Boas
Não, você tem que entender que a palavra evangelho quer dizer boas novas. Então Jesus falou assim: essas boas novas de hoje, daquele tempo, será pregada este evangelho do reino por todo mundo, ou seja, essas boas novas desse momento será pregada naquele período. E será pregada o evangelho 15. Para testemunho de todas as nações. Então virá o quê? Já veio o fim? Então virá o fim de quê? O fim da morte, o fim da corrupção, o fim do pecado, o fim do diabo, o fim do demônio, o fim da doença, o fim do adultério, da droga, o fim de tudo. O fim é fim. Quando você está vendo um filme e está lá, fim, não adianta você ficar esperando acontecer mais alguma coisa que acabou. 15. De casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que estão a amamentarem naqueles dias. Orai para que essa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque neste tempo haverá grande tribulação. Neste tempo, tribulação é um sinal. Porque neste tempo haverá grande tribulação. Como desde o princípio do mundo até agora, até tem havido e nem haverá jamais. Se não tivesse aqueles dias sido abreviado, ninguém seria salvo, mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Abreviados. Então, se alguém vos disser, aqui o Cristo... já voltou ele, aqui o Cristo, ou ele ou ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, isto são sinais, operando grandes sinais, prodígios, para enganar. Os sinais, eles vão fazer, qual a finalidade? 24, né? Se possível, diga, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Porque se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. O que assim, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Esse nome aqui, guarde aqui, Filho do Homem é um dos nomes de Jesus. Filho de Deus, Filho do Homem, Filho de Maria. Então, são um dos nomes de Jesus, Filho do Homem, que é o mesmo, tá? Onde estiver o cadáver, aí ajuntarão os abutres. Logo, em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade. Já aconteceu esse evento aqui na Terra, irmão? Nos tempos dos apóstolos aconteceu, no nosso tempo já aconteceu esse sinal, ainda não, né? As estrelas, já aconteceu, irmão? E os poderes dos céus serão o quê? Diga, sinais. Esse ainda não aconteceram. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão
e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Vai se tocar uma trombeta que vai reunir todos os escolhidos, amado. De quantos lugares? Dos 4 ventos, de uma e outra extremidade dos céus. Aprendei agora, irmão, preste bastante atenção. É aqui que vai começar a heresia que estão ensinando por aí. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo. Está o quê, irmão? Não chegou, né? Está próximo. Está chegando, motorista, está próximo. Está chegando, motorista, está próximo. Aí vem quando você fala, está chegando, está próximo, e demora 2 horas. Está próximo, né? Vai demorar muito. Às vezes você está esperando alguém para pegar alguém. Você está onde? Ah, estou próximo. Aí você olha o relógio, passa 10 minutos, 20 minutos, meia hora. Olha o próximo. Próximo pode ser agora, como pode ser bastante tempo, né? Então ele diz, está próximo o verão. Assim também vós, quando vide todas estas coisas, sabei que está às portas. Em verdade vos digo, agora, não passará esta geração, irmão, não passará esta geração, qual geração? A que ele estava vivendo lá, sem que tudo isto aconteça. Tudo isto, o quê? Fala. Os sinais. Passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Os sinais, deixa lá, irmão, deixa lá. Os sinais, Jesus está tratando dos sinais. Por que ele está tratando dos sinais? Passa adiante, irmão. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Passam. Leia aí comigo. A respeito daquele dia e hora, diga, quem sabe? Quem? Nem os anjos do céu, nem ele não sabia a hora que ele viria. Se ele não sabia a hora que ele viria, ele não poderia falar que ele veio, amado, que ele veio naquela geração, porque ele não sabia a hora que ele viria. Ele falou, ele está tratando nesse capítulo aqui dos sinais. Todos os sinais que você está vivendo. Volte lá para o 33, amado, querido. Vê. Assim, 34. Eu digo que passará essa geração. Isso. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Tudo isto que fica na tua mente, ele está tratando aqui dos sinais, porque ele não sabia quando ele viria. Ele falou, eu não sei, os anjos não sabem, ninguém sabe, nenhum homem sabe, então eu não posso dizer, quando tiver esses sinais todos acontecerem, eu vou ouvir. Ele falou, eu não sei. Então quando ele trata aqui, esta geração, ele está tratando da geração que viria os sinais. Quais sinais? Os sinais que antecederam tudo aquilo que ele falou. Trair, odiar, falso Cristo. E hora, ninguém sabe, nem anjos, nem o Filho, quem sabe? Ele falou, eu não sei,
Mas os sinais já estão aqui, cadê você? Porque alguns estão pregando que ele voltou nos sinais, na era 70. Irmão, se Jesus tivesse voltado na era 70, como é que Paulo escreveu que esse corpo de humilhação seria transformado num corpo de glória e isto não aconteceu? Como é que Paulo escreveu que a morte não mais existiria? Como é que Paulo escreveu que os que estão no sepulcro se levantariam? Para que Paulo iria escrever isto? Se toda a mensagem que Paulo recebeu diz ele que ele foi arrebatado, transformar o corpo de humilhação, para a gente ter um corpo redimido, para a gente ter um corpo sarado, para a gente ter vida, para a gente ter um corpo igual ao dele. Quem é que está aqui que está com o corpo igual ao de Cristo, irmão? Só os irmãos malucos que estão por aí. Irmão, não, nem digo que são irmão, porque a Bíblia diz que não enganaria os escolhidos. Se possível, enganaria. Os escolhidos não são enganados. Por que não são enganados? Porque os escolhidos, sabe o que eles fazem? Quando os escolhidos têm dúvida, eles fazem como fizeram os discípulos. Eles foram a quem? Eles foram a Jesus. Jesus, eu não entendi isto. Dá para o senhor me explicar? Jesus foi, explicou, sempre como explicou. Na realidade, os discípulos não entendiam quase nada, como às vezes, pessoas aqui que não entendem. E às vezes a pessoa não entende, fica sem entender, vai para casa sem entender, podendo chegar ali no gabinete, sentar 1 hora, 2 horas com o pastor e começar a entender o que Deus está falando. Porque eu não estou aqui, irmãos, criando uma doutrina minha. Tudo que esse pastor aqui, servo de Deus, fala aqui, eu repito exatamente o que está escrito. Então, esse capítulo 24 de Mateus, ele está falando apenas dos sinais. Não está falando que Jesus voltou em era nenhuma. Porque se Jesus tivesse voltado em alguma era, infelizmente nós estaríamos no inferno. Então, o Brasil seria o inferno. Todos nós estaríamos no inferno. Porque se ele veio e nós ficamos, quem vai ficar? Vai ficar onde? No inferno. Vai ser 2 tipos de pessoas. Um vai para a glória de Deus, outros vai para o padecimento eterno. Então, nós estamos aqui no inferno. O Brasil é o inferno. Porque se Cristo já voltou, o Brasil é o inferno. Mas se Cristo não voltou, porque eu acredito que você crê que Jesus virá. Todos os sinais está tratando de sinais, não está tratando do evento. Você quer ver uma ilustração boa? Antes da chuva, está fazendo barulho, está escutando? Antes da chuva, você olha para o céu, você vê o quê? A nuvem é o quê? É um sinal que vai. Mas a nuvem está mostrando, você está vendo a chuva? Você está vendo o que? O sinal. Tudo isso que nós lemos lá em Mateus são os sinais, não é o evento. Ele trata dos sinais, ele não trata do evento. Entraremos com ele nos ares. Você está entendendo, amados? Então, tudo aquilo que foi tratado em Mateus 24, Jesus estava tratando do sinal. Olha, vai chover. Como é que você sabe que vai chover? Olha lá, a nuvem. Olha o sinal lá. É a
tá? Terminamos. Toda vez que você vier aqui, você vai ser consolado. Eu não vou consolar você dizendo que você vai trocar de casa, que você não vai morar mais naquele bairro ruim, que foi você que quis morar lá. Não estou dizendo que você vai comprar um carro novo, da última geração, porque Deus vai te dar dinheiro para isso. Não estou dizendo, eu não venho aqui esperando que eu te console com isto. A palavra de consolo, Paulo falou, consolai-vos uns aos outros com estas. Então é com estas que eu termino esta mensagem. Jesus voltará e você faz parte da sua igreja. Eu estou aqui te preparando, te formando a tua mente, te fazendo de você uma pessoa estável. Você vai ser um homem estável. Vai ouvir. Jesus falou, cuidado que ninguém vos engane. Eles vão usar isto para tentar enganar. Cuidado que ninguém te engane. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o filho da iniquidade, o homem do pecado, que é o mesmo. E esta palavra te conforte. Tudo isto vai passar, irmão. Está sentindo algo no teu corpo? Que a vida de Jesus se manifeste por misericórdia no teu corpo. Que a misericórdia de Deus te livre desse Covid e de um câncer, de um tumor, de uma bala perdida, de um assalto. Que a misericórdia te livre disto. Mas não foi propriamente para isto que Jesus veio. Jesus veio para te dar vida e vida abundante. Ele veio para te trazer de volta para os seus planos. Porque Adão tentou corromper os planos de Deus, mas não consegue. Ninguém consegue frustrar os desígnios de Deus. Permaneça firme. Não se remova da vossa fé com facilidade. Que muitos vão dizer, ele ali, ele está lá. Agora, Jesus é uma mulher, Deus é uma mulher. Quem já ouviu isso? Jesus já voltou. A ceia do demônio, não existe demônios. Paulo falou, e Satanás me impediu de estar com vocês. Ele falou com a igreja de Tessalônica, eu queria visitar vocês, mas Satanás me impediu. Forças opositoras que impedem, né? Que Deus me ajude a consolar vocês com estas palavras. Não com talvez você pensava que hoje você ia ouvir começo do ano, vai ganhar, vai correr, vai vencer, vai ter, vai acontecer. E você chega aqui, eu estou falando de uma vida futura, que há 2000 anos que estão esperando dessa vida, que parece que não vai acontecer. Eu só vou te dizer algo, aquele que virá, virá e não tardará. 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Fique em paz, descanse, Deus está no controle de tudo. Tem um tempo para você aqui, tem um propósito de Deus para a tua vida, cumpra. O trabalho do Senhor não é em vão, seja abundante na obra do Senhor. Sirva o Senhor com a tua vida, sirva o Senhor com os teus bens, para a glória